É isso mesmo que você viu, 5 páginas de como escolher seu fundo imobiliário do jeito mais rápido e simples que tem. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Criador da Fortuna, eu espero que vocês estejam bem, tá? Seguinte, é isso mesmo que vocês viram, são 5 passos super simples, assim, que vão demandar assim pra você pegar os melhores fundos imobiliários que existem, galera, é isso mesmo. Mano, seguinte, já se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer, tô trazendo conteúdo toda semana. Essa semana teve Biden aí, ganhando as eleições americanas, teve Itaú vendendo XP, teve vários releases, é isso, mano, essa semana tá boa pra caramba. Seguinte, quando a gente tá falando de fundos imobiliários, nós estamos falando sobre imóveis. Então, tudo relacionado a imóveis está em fundos imobiliários. Existem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Existe logística, lajes corporativas, shoppings, residenciais, hospitalares, educacionais. Existem os fundos de fundos, os fundos de papéis. Eu aconselho que vocês vejam os 3 primeiros episódios da série para vocês fortificarem mesmo todo esse conhecimento, tá? Para vocês poderem fazer as melhores escolhas que vocês podem fazer no mundo financeiro, tá? Seguinte, o primeiro passo é definir o setor que você quer colocar o seu dinheiro. Então, é o que eu falei, logística, é nas lojas corporativas, é nos shoppings. A gente viu 2 pontos nessa pandemia. Os shoppings se deram um pouco mal, porque tiveram que ficar fechados por causa do isolamento. E a logística se deu muito bem, porque as lojas demandavam espaço, eles alugavam os galpões, colocavam o armazenamento deles, e dali eles passavam para os clientes. Que era Americanas, Magazine Luiza, Amazon, essas empresas assim, tá? Que demandam de logística. Aí vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando são de tijolo, são do tipo tijolo, são imóveis físicos que você consegue ver, que você consegue até tocar. Se você for até o local, você consegue tocar nesses imóveis, tá? É o seguinte, o grande porém é que eu sempre falo comece pelos fundos de tijolos, porque são mais simples de analisar e são mais seguros, porque existem o de desenvolvimento, que são bem mais complexos de analisar, porque ele está relacionado a construir o próprio imóvel e vender, tá? Então é bem mais complexo de analisar. Os títulos de papéis são aqueles com gestão ativa, que eles compram um CRI, compram uma LCI, compram um LH, né, que seriam as letras hipotecárias, tá? Então é mais complexo, é mais difícil de se analisar. Esse é o primeiro passo, então você tem que definir o segmento e o setor que você quer, tá? E você está se perguntando, pô, mas onde que eu consigo isso? Eu vou deixar aqui um link do Funds Explorer, tá? É o site que eu uso, lá a maior parte é tudo gratuita, tem ranking de fundos, aí você consegue ver todos os fundos que estão listados na bolsa, lá tem tudo, tem dividend yield, tudo. Eu ainda falarei mais aqui. O segundo passo é ver os múltiplos, então você precisa ver os múltiplos. É isso, os indicadores, tá? Múltiplos, indicadores são a mesma coisa no mundo financeiro, tá? Então você vai ver vacância, dividend yield e preço sobre valor patrimonial por cota. Nossa, agora, pô, esse preço aí é difícil, hein? Eu vou explicar o que é vacância primeiro. Então, quando a gente fala sobre vacância, o que dá a entender? De vaga, de vago, algo está vago, algo tem uma vacância. Então, algo está vago. Então, quanto maior a vacância, mais, né, aquele espaço está vazio. Então, fundos que têm vacância muito alta, quer dizer que tem espaço a ser alugado e não está tendo retorno. Então, você está investindo e você não está tendo retorno sobre aquele espaço. Isso pode ter vários poréns, tá? Isso pode ser porque o fundo não está sendo bem administrado, isso pode ser porque a localização daquele prédio, daquela área não é boa, então vocês têm que tomar cuidado com isso sim, e principalmente se aquilo é monoinquilino, porque monoinquilino só tem um inquilino, né, mono, e quando ele sai ele deixa 100% de vacância, então tomem cuidado com os fundos monoinquilinos, eu irei falar mais no final, então presta atenção até o final que eu irei dar uns toques para vocês do que vocês não devem investir nos fundos. E quanto maior for essa vacância, mais diminui seu dividend yield, que é o segundo indicador que eu gosto de analisar. O dividend yield é o quanto que você vai ter de retorno sobre aquela cota. Então, tipo, vamos se dizer que você comprou uma cota por R$100. E aí no ano inteiro, então, desde o começo do ano até o final do ano de 2020, você teve um retorno de R$10. O dividend yield
é 10%, tá? O dividend yield é um dos indicadores assim que é usado em ações, que é usado em fundos, é um indicador bem, vamos dizer, popular das pessoas, dos investidores, a ser usado para analisar uma ação ou algum tipo de ativo. O dividend yield, a fórmula é o dividendo que você receber, então quanto você recebeu pelo valor da cota no momento. Então, se você fizer o seu preço médio, é outro indicador, que é o dividend on cost, que seria os dividendos pelo seu custo. Mas eu não vou entrar aqui porque o dividend yield já dá um bom parecer tipo de uma relação boa com os fundos, tá? Então, eu gosto de escolher fundos que estejam dividend yield ali entre 5 e 8, tá? Lógico, existem dividendos maiores, mas aqui você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que ter um bom cuidado com dividendos muito altos, porque pode ser aqueles dividendos que estão tabelados. Então, durante um ano, o fundo vai pagar aquilo ali de dividendos. Ou eles são aqueles famosos monoinquilinos que pagam bastante pelo aluguel de um prédio inteiro e aí eles vão distribuir mais. Então fiquem ligados sempre, quando tem muita rentabilidade, o risco aumenta. E quando o dividendo for baixo, você tem que ver por que está tão baixo. Às vezes é uma má administração do próprio fundo, tá? E o último indicador a se olhar é o preço sobre o valor patrimonial por cota. O que isso significa? Por quanto que ele está sendo negociado? Quanto que o valor patrimonial ele está sendo negociado na bolsa? Então, ele tem um valor patrimonial, o valor de mercado são todas as cotas vezes o preço da cota. E o valor patrimonial ele é tabelado. Então vamos dizer assim, ó, que você pagou R$100 por uma cota. Você falou, pô, vou comprar esse fundo, paguei R$100. Só que o valor patrimonial por cota, né, vale 90. Então você vai estar pagando mais, porque você pagou 1,5% do preço sobre o valor patrimonial por cota. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Quando você analisa um fundo, vai ter lá o indicador, você vê o preço sobre o valor patrimonial, ele não é um problema se ele está mais do que 1. Às vezes ele é um bom fundo. Os investidores olham e falam, não, esse aqui é um bom fundo. É por isso que eles pagam mais. E, lógico, você não vai botar num fundo que está 2. Isso é muito alto, tá? Está 2 vezes o preço da cota em relação ao valor patrimonial é muito alto, tá? Então, esteja naquele meio termo, 1.2, 1.1, ali por ali, ele é um fundo que ainda ele é um bom negócio, assim, só olhando por cima dos indicadores. E fundos que estejam abaixo de 1 são fundos que estão desvalorizados. E tomem cuidado, tá? Às vezes ele tem um motivo para estar nesse valor. Administração, monoinquilino, vacância. Então é bom se olhar. E lógico, existe aquelas oportunidades de você comprar aqui barato e mais tarde você, vamos dizer, a cota valorizar e você ainda ter mais dividendos, tá? Então tem tudo ser uma análise completa. O terceiro passo, que eu acho fundamental também, é o seguinte, é o quantos ativos ele tem. E quando eu falo ativos, é quantos edifícios ele tem. Eu não gosto de investir em fundos que estejam um ativo. Normalmente, fundos de shopping têm um ativo, mas são exceções. Vale a pena? Vale, porque eles têm muitos inquilinos. Então, cada loja que você vê é um inquilino daquele shopping. Então, para uma vacância chegar a 100%, é muito difícil. Vai demorar muito. O shopping tem que estar quebrando, tem que estar tudo quebrado no shopping. O shopping tem que ser ruim. Porque vocês lembram, se vocês viram a primeira aula, dos 3 pilares que são liquidez, segurança e rentabilidade. Fundos com muitos inquilinos têm uma rentabilidade boa, têm uma segurança e normalmente dão uma liquidez, tá? É uma coisa a se olhar também, a liquidez do ativo. O quarto passo é se analisar a taxa de administração, mas você vai falar, pô, o que é taxa de administração? Ninguém trabalha de graça, lembra? Então vamos se dizer que ele tem 20 edifícios. Tem um gestor por trás, tem ali um administrador que tá olhando e vendo, pô, ó, tem esses edifícios, esses são melhores, esses são piores. Então ele sempre tá ali analisando os edifícios, tá? Tá vendo, tá? Lógico, tá tendo negociações de aluguel, então ele tá trabalhando, tá? Ainda mais que tem fundos que o objetivo principal é adquirir edifícios. Então aquele gestor, ele tá sempre olhando para ver, pô, eu vou comprar esse edifício, ele tá sempre procurando. Então vai ter uma taxa.
A taxa, eu gosto de uma taxa 1,5% ao ano, tá? Que é uma taxa alta, mas dependendo do tanto que o fundo rentabiliza, é uma taxa super boa. Porque, lembre-se, é melhor você pagar a taxa do que você não rentabilizar o seu dinheiro, tá? Mas lógico, tome cuidado para investir num fundo ruim e ainda ter que ficar pagando taxa, tá? Tome muito cuidado. E um ponto, mano, presta atenção nisso aqui, e um ponto muito fundamental. Quando você for comparar, que é um do tipo, pô, vou comparar aqui vários fundos, logística com logística. Lajes corporativas com lajes corporativa. Não faça essa burrada de comprar lá uma laje com um shopping ou uma logística com um residencial. Não faz sentido, galera. Quando vocês forem comparar, comprarem múltiplos do mesmo segmento, tá? O quinto passo é o seguinte, você vai analisar o gestor. Então você vai pegar aquele gestor e vai colocar lá no Google, pô, esse gestor é de qual fundo? E aí você analisa os fundos. Por cima, não precisa ser aquela análise minuciosa, cada letrinha. Você analisa como que foi a performance dos fundos que ele participou, como que ele se sucedeu, se os fundos ainda estão ativos, tá? Porque às vezes você compra um fundo que é ok, ele tem múltiplos bons, ele tem uma localização boa, ele tem um prédio bom, mas o gestor é ruim. Ao longo prazo, isso pode ser prejudicial ao seu dinheiro. O gestor pode fazer alguma burrada e acabar perdendo o seu dinheiro, tá? Seu dinheiro começa a desvalorizar aquela cota e você acaba perdendo dinheiro. Um bom exemplo disso é o XP Macaé, tá? Que foi um fundo monoinquilino que era da Petrobras, e aí a Petrobras saiu e o fundo, tipo, teve uma queda brusca. Muito brusca, porque a vacância foi para 100%. E é algum dos pontos fundamentais. E agora eu vou falar em quais fundos vocês não devem investir. Como eu já disse, fundos monoinquilinos, eu tô batendo nessa tecla o vídeo inteiro, é porque é ruim mesmo, tá? Então tome cuidado com fundos monoinquilinos, fundos que vocês não entendem. Então você olhou aquele fundo, leu todo o prospecto dele, leu todo o relatório dele, olhou e falou, não entendo. Mas mesmo assim investir? Não. Invista naquilo que você sabe. Isso também funciona para ação, tá? Invista naquelas empresas que você sabe que eles estão fazendo. E fundos que têm pagamento de dividendo consistente. Porque não adianta vocês investir naqueles fundos que não tem consistência de dividendos. Então, ele paga dividendo aqui ele pagou uma vez, aí depois ele paga daqui 4 meses, depois 3 meses, depois 1 mês, aí ele paga seguido, vira uma bagunça. Por quê? Porque quando eu falo sobre fundos imobiliários, eu estou falando de consistência, segurança e renda passiva, tá, galera? Então tem que ter aquela renda passiva, tem que ter, eu gosto do dividendo pingando todo mês na minha conta. Galera, se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer, tô trazendo conteúdo. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo, mano, não esquece de se inscrever, isso é muito importante. Muito obrigado a todos, falou e fiquem bem, galera.